Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje o assunto vai ser emulsões. O que são emulsões? O que difere emulsões de não emulsões? Então as emulsões elas são conhecidas popularmente como creme, loção. Normalmente elas têm essa característica mais esbranquiçada, dependendo também da composição dela ou levemente amarelada. Mas as emulsões são essas formulações que são cremes, máscaras, loções, aqueles sérums também mais leitosos. Então, são emulsões. E o que eu tenho dentro de uma emulsão? O que eu preciso ter para formar uma emulsão? Então, os três principais componentes da emulsão são água, óleo e um tensoativo, que também vocês vão encontrar com o nome de surfactante, ou no caso, quando a gente está fazendo uma emulsão, nós chamamos de emulsificante ou emulsionante. Então, quando eu tenho água e óleo se separam, certo? Se eu misturar a água no óleo e agitar, até inicialmente eu posso ter ali umas gotinhas de óleo misturadas na água, mas a partir do momento que eu paro de agitar, eu tenho essa separação de fases, né? Eu vou ver uma fase oleosa e uma fase aquosa. Quando eu adiciono um tensoativo, um emulsificante, eu consigo misturar o óleo com a água e ele vai ter essa característica mais esbranquiçada. Eu consigo fazer uma única fase. Eu vou ver, não vou mais ver o óleo separado da água. Eu vou ter um sistema monofásico. E como é que isso acontece? Os tensoativos, eles são moléculas que a gente chama de anfifílicas, ou seja, ele tem a capacidade de se ligar com a água e com o óleo e fazer com que os dois andem juntos, mais ou menos assim. É como se fosse o tensoativo fosse aquele amiguinho neutro, que pega um amigo que não se dá tanto com o outro e dá as mãozinhas para os dois e os dois caminham juntos. Então, eu fiz uma maquete para exemplificar melhor para vocês. Então, vamos supor aqui, deixa eu pegar aqui a minha maquete, tá? Que eu tenho aqui essa gota de óleo, certo? Então, desse lado aqui eu não tenho um tensoativo, desse lado eu já tô com o surfactante, o tensoativo, o emulsificante, no caso das emulsões. Então, se eu colocar essa gota de óleo na água, ela vai separar. Mas a partir do momento que eu adiciono um emulsificante, ele vai se dispor dessa maneira, em volta da gotinha de óleo. Por quê? Porque aqui, como eu falei para vocês, o tensoativo, né, o surfactante, o emulsificante, ele tem essa característica. Ele tem uma cadeia apolar, que a gente chama, que é cheia de carbonos e é compatível com óleo. Ele é similar ao óleo e vai se ligar ao óleo. E ele tem essa cabeça polar, então que tem grupamentos químicos que conseguem se ligar à água. Então, por isso que a gente chama uma molécula anfifílica. Ele tem a capacidade de se ligar com a água e com o óleo. E a partir do momento que eu adiciono ele numa mistura de água e óleo, ele se dispõe dessa maneira. Então, as cadeias, que a gente chama essa parte apolar, né, que é o corpinho do tensoativo, ele vai se ligar à gotinha de óleo. E as cabeças polares vão se ligar com a água. Normalmente, nós temos dois tipos de sistemas de emulsões, que seria óleo em água, que é o mais comum, 90% ou mais das emulsões é óleo em água. O que isso quer dizer? Que eu tenho gotinhas de óleo, várias gotinhas de óleo, dispersas dentro da água, que seria o meu meio externo. E eu também posso ter emulsões água em óleo, que é o contrário. Então, é quando eu tenho gotinhas de água que estão dentro de um meio oleoso, né? A fase externa é óleo. Mas, como eu já disse anteriormente, a maioria dos sistemas é óleo em água. Então, eu tenho várias gotinhas de óleo dispersas dentro da água, por isso que é óleo em água, né? Então, gotinhas de óleo dentro da água. E quando eu adiciono o tensoativo, ele vai se dispor dessa maneira. Por uma interação química, o corpinho dele, nessa cadeia carbônica, se liga no óleo e a bolinha, opa, caiu, e a cabeça polar, que seria representada, né, por essa bolinha azul, ela se liga com a água, fazendo com que eu tenha um sistema homogêneo, então que eu não tenha aquela separação de fases de óleo em água. Bacana, né? Então, assim, eu fiz essa representação, deixando uns espaços para vocês conseguirem ver. Mas, quando eu penso em fazer uma formulação, uma emulsão,
vocês imaginem que toda essa superfície da gota de óleo esteja coberta com tensoativo, esteja uma bolinha bem grudadinha na outra. Porque o que que acontece? Se eu deixo espaços assim, com o tempo eu posso ter uma instabilidade química, ou seja, o meu creme, a minha emulsão, ela separa de fases, eu começo a ver umas gotas de óleo separando. Isso é por quê? Porque ou eu não estou usando um tensoativo adequado, ou eu tenho pouco tensoativo, deixando muito espaço entre o óleo e a água, sem o tensoativo, né, sem emulsificante, e daí com o tempo a emulsão a gente chama que ela quebra, ela separa, fica instável. Então, é dessa maneira que a gente consegue misturar óleo em água, é usando um tensoativo e fazendo então com que eu tenha aquele sistema monofásico, né, aquele sistema homogêneo que tem uma coloração esbranquiçada ou levemente amarelada, dependendo dos componentes, dos tipos de óleos que eu vou estar utilizando na formulação. E o que que diferencia uma emulsão de uma nanoemulsão? No caso da emulsão, eu tenho gotas de óleo grandes dentro da água, eu tenho moléculas maiores, né? E no caso da nanoemulsão, o tamanho da gotinha de óleo é bem pequenininho, no tamanho nanométrico, que é 10⁻⁹, então é bem pequenininho. E como é que a gente consegue isso? É através de técnicas de preparo. Então, quando eu vou preparar uma nanoemulsão, eu vou usar um homogeneizador de alta pressão, vou usar um Turrax, nós temos várias tecnologias para reduzir esse tamanho de partícula e fazer com que a gotinha de óleo, o tamanho da gotinha de óleo, seja bem pequenininho, lá na escala dos nanômetros. Isso diferencia uma emulsão, uma macroemulsão, né, uma emulsão tradicional de uma nanoemulsão. E qual que é a vantagem de eu estar tendo essa tecnologia, né, estar tendo uma nanoemulsão, a nanotecnologia aplicada à emulsão? É que quanto menor o tamanho da partícula, mais fácil ela consegue permear através da pele, ela consegue difundir através da pele. Então, isso eu tenho uma melhora na minha resposta, na minha eficácia terapêutica, né, do que eu estou utilizando ali, que produto que eu estou utilizando. Dependendo do ativo que eu estou incorporando na formulação, esse ativo ele pode ser instável, por exemplo, com a claridade, com a luz. Então, a gente chama de nanoencapsular. Então, o que eu vou fazer? O ativo, por uma similaridade química, uma compatibilidade química, ele vai se alocar dentro do óleo, né? Então, ele ficaria aqui dentro, se ligando com essa parte apolar, e eu tô protegendo ele, então, da luz, por exemplo, nesse exemplo que eu dei para vocês, né? Se ele é instável, ele é fotoinstável, né? Pela luz ele degrada, por exemplo. Então, ele ficaria aqui dentro e protegido contra essa instabilidade. Ou ainda, eu melhoro propriedades químicas do ativo, fazendo com que eu consiga incorporar mais ativo dentro da formulação. Enfim, são N vantagens de estar trabalhando com o sistema nanoemulsionado. Mas a principal delas realmente é o tamanho, que como um tamanho bem pequenininho, lembrem, quanto maior o tamanho, mais difícil de permear na pele. É algo bem lógico, né? Então, com tamanho bem pequenininho, eu consigo ter uma facilidade maior dessas gotículas permearem na pele, se difundirem através da pele e liberarem o ativo. Isso é uma outra vantagem bacana, que eu posso, através de componentes que eu adiciono na nanoemulsão, eu posso controlar a liberação do ativo na pele, por exemplo. Então, em vez de o ativo entrar em contato com a pele, né, a gotícula e o ativo ser liberado imediatamente, eu posso ter de artimanhas para fazer com que esse ativo seja liberado aos poucos, o que é bem bacana também. Já que eu estou falando de nanoemulsão, eu queria comentar sobre lipossomas, que é bem comum também, algumas marcas utilizam bastante essa tecnologia de incorporação de ativos. Qual que é a diferença de uma nanoemulsão do lipossoma? Na nanoemulsão, então, eu tenho a gotinha de óleo, uma nanoemulsão óleo em água, né? Eu tenho as gotinhas de óleo dentro da água, óleo em água, e recobertas, então, pelo tensoativo dessa maneira. No caso do lipossoma, eu vou ter mais uma camada de tensoativo aqui dentro. Então, é como se eu tivesse mais uma camada aqui de emulsionante, de tensoativo, só que ele vai estar disposto dessa maneira, com as cabeças
polares voltadas para dentro. Então, eu teria uma camada aqui fora, como eu tô mostrando para vocês, e outra ao inverso aqui dentro, fazendo com que eu tenha um espaço aqui que seria mais apolar, ou seja, mais semelhante ao óleo, que se ligaria a substâncias oleosas, graxas, e dentro aqui ficaria uma região com várias cabeças polares voltadas para dentro, que é uma região mais polar, ou seja, mais similar à água, que eu conseguiria, por exemplo, encapsular substâncias que são mais hidrofílicas, que são mais compatíveis com a água. Então, eu conseguiria trabalhar com ativos tanto hidrofílicos, que são mais compatíveis com a água, e lipofílicos, que estariam, então, nesse meinho aqui em volta, que são mais compatíveis com óleo, com substâncias graxas. Então, isso seria um lipossoma. O lipossoma eu tenho uma dupla camada de tensoativo. Uma disposta dessa maneira e a outra disposta dessa maneira aqui. Então, os lipossomas, eles são outra estrutura, mas também que é uma estratégia interessante que algumas empresas já utilizam nos seus produtos para melhorar a resposta terapêutica ao dermocosmético, ao cosmecêutico, ou, como eu falei, para melhorar a estabilidade da formulação, controlar a liberação do ativo. Mas no vídeo de hoje eu queria deixar bem clara a diferença de emulsão para nanoemulsão. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês de uma maneira mais lúdica com a maquete, espero que tenha ficado mais fácil. Mas, em questão, a diferenciação básica de uma emulsão para uma nanoemulsão é o tamanho da gotícula que está dispersa. No caso aqui, como eu falei para vocês, mais de 90% das emulsões é óleo em água, então seria o tamanho da gotícula de óleo que está dispersa na água que é diferenciado. É um tamanho bem pequenininho e que facilita a permeação, a difusão do ativo, como eu falei para vocês, a questão de estabilidade, controle de liberação, eu também posso trabalhar com isso. Então, essa é a questão da diferenciação de emulsão para nanoemulsão. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, compartilha com os amigos, com quem vocês acham que esse conteúdo é interessante, que vai colaborar. Deixe qualquer dúvida aqui nos comentários também. Me segue lá no Instagram, é taisa.bacarin. Eu também fiz um vídeo sobre emulsões por lá, tá nos destaques, então se vocês quiserem assistir. E a gente se vê num próximo vídeo.